O entardecer em Buenos Aires sempre teve um tom específico de dourado, uma luz que banha as fachadas neoclássicas da Avenida de Maio como se o tempo insistisse em congelar o esplendor de uma era esquecida. Bautista caminhava apressado, protegendo-se do vento frio que soprava do Rio da Prata. Ele era um arquiteto de renome, conhecido pela frieza com que restaurava monumentos, como se, ao consertar o passado das pedras, pudesse ignorar as rachaduras de sua própria alma. Ele não visitava o bairro de San Telmo há quase 20 anos, desde que o destino lhe tirara a única coisa que realmente lhe importava. Naquele dia, uma chuva fina começou a cair, obrigando os pedestres a se aglomerarem sob as marquises antigas. Bautista entrou em uma cafeteria escondida em uma galeria, um lugar cujo aroma de café torrado e medialunas parecia um abraço família. Enquanto aguardava o tempo melhorar, ele observou uma mulher sentada em uma mesa de canto, de costas para ele, desenhando freneticamente em um caderno de couro. Algo na postura dela, na forma como ela inclinava a cabeça enquanto mantinha o lápis em movimento, enviou um choque elétrico pela espinha de Bautista. Impossível. O cérebro humano é um mestre em criar fantasmas para preencher o vazio. Ele tentou ignorar, mas o coração começou a bater em um ritmo frenético, quase doloroso. Ele se aproximou, fingindo analisar um quadro exposto na parede, até que a mulher se virou para pedir um guardanapo ao garçom. O tempo parou. Os olhos dela, de um castanho profundo como o café que tomavam juntos quando crianças, encontraram os dele. Era ela. Martina. A mesma Martina que ele viu partir em um trem na estação de Retiro, envolta em uma névoa de incertezas e promessas de retorno que nunca se cumpriram. Bautista. A voz dela era um sussurro, uma nota melancólica em meio ao barulho da chuva. Ela parecia ter envelhecido com uma elegância triste. As linhas ao redor dos olhos contavam histórias de invernos solitários em Paris, mas o olhar ainda carregava o mesmo brilho de quem sonhava em mudar o mundo com uma caixa de aquarelas. Martina. Eu passei 2 décadas acreditando que você era apenas uma memória distante, algo que eu tinha inventado para não enlouquecer com a solidão. O que você está fazendo aqui? O destino tem um senso de humor muito cruel, não acha? Eu voltei para enterrar as cinzas do meu pai e acabei encontrando os escombros da minha própria vida. Sente-se, por favor. O café ainda está quente, mesmo que o mundo tenha esfriado. Bautista puxou a cadeira de madeira rangente e sentou-se. A distância entre eles, antes medida por continentes e décadas, agora era apenas o tampo de uma pequena mesa redonda. Ele olhou para o caderno dela. Eram esboços de casas antigas de Buenos Aires, mas em cada detalhe das janelas e portas, havia uma assinatura oculta que apenas ele reconheceria. Ela estivera desenhando-o todo aquele tempo. Por que você nunca escreveu? Por que aquele trem foi apenas um ponto final em vez de uma vírgula? Eu tentei. Escrevi centenas de cartas, Bautista. Cartas que nunca saíram da minha mala. Eu era jovem, ambiciosa e cheia de medos. Pensei que se eu ficasse, eu prenderia em uma vida de expectativas que você nunca pediu. Eu sacrifiquei nosso amor para que você pudesse ser o homem que eu sabia que você se tornaria. Mas, vendo você agora, percebo que construir prédios perfeitos não preencheu o silêncio que ficou no lugar da gente. Você não me deu escolha. Você decidiu por nós dois. Aquela noite sob as luzes do obelisco, você disse que voltaríamos a nos encontrar em um lugar onde o destino fosse gentil conosco. Eu esperei. Todos os dias. Eu ia àquela estação todos os anos no aniversário da sua partida. Eu sei. Eu te via de longe, às vezes. Eu voltava escondida, apenas para garantir que você estava bem, que tinha alguém ao seu lado. Mas quando vi que você estava sempre sozinho, meu coração se partia ainda mais. Eu não podia aparecer e exigir um espaço que eu tinha abandonado. O drama daquelas palavras pesava mais do que a chuva lá fora. O arrependimento era um convidado invisível, sentado entre os dois, saboreando cada segundo de dor acumulada. Bautista estendeu a mão, hesitante, e tocou a ponta dos dedos de Martina. Ela não recuou. O contato foi como uma faísca em um campo de pólvora. A vida me deu sucesso, prestígio e o reconhecimento que todos buscam. Mas toda vez que eu projetava uma sala de estar, eu me imaginava nela com você. Toda vez que eu ouvia um tango, eu sentia a falta dos seus passos errados nos meus pés.
Martina, eu não quero mais ser um homem de sucesso. Eu quero ser o homem que você deixou para trás, aquele que ainda tem esperança de um final feliz. Você acha que ainda há tempo para consertar o que foi quebrado? O tempo não é como um prédio, Bautista. Não podemos trocar as vigas e esperar que a estrutura seja a mesma de antes. Talvez a estrutura não seja a mesma, mas a base, o terreno onde tudo foi construído, ainda está aqui. Buenos Aires ainda é a mesma cidade que nos viu crescer. Olhe para nós. O acaso nos jogou nesta cafeteria no momento exato em que ambos estávamos mais prontos para a verdade. Martina soltou um riso contido, uma mistura de alívio e melancolia. Ela abriu o caderno de couro e mostrou a última página. Não era um desenho, mas uma foto antiga, desbotada, de ambos quando tinham 10 anos, segurando um sorvete derretido sob o sol do verão portenho. Você ainda tem aquela cicatriz no joelho, da queda de bicicleta na Plaza Francia? Tenho. É um lembrete físico de que, naquele dia, você foi a única pessoa que se ajoelhou na terra para cuidar de mim, ignorando seus próprios vestidos novos. Eu faria tudo de novo. Mas desta vez, eu não iria para a estação de trem. Eu ficaria. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela trilha sonora da cidade, um violino distante tocando um tango melancólico, o som dos pneus dos táxis passando pelas ruas de paralelepípedos e a pulsação de dois corações que, contra todas as probabilidades, voltaram a se sincronizar. A noite caiu sobre a capital argentina, mas, pela primeira vez em 20 anos, as sombras não pareciam tão assustadoras. Amanhã, não haverá aviões para pegar ou projetos para finalizar. Amanhã, quero que você me mostre o que desenhou nesses anos todos. Quero conhecer a mulher que você se tornou, e quero que você conheça o homem que eu tentei ser para te merecer. E se eu disser que estou com medo? Medo de que o sonho termine quando a luz do sol nascer? Então vamos viver na penumbra desta cafeteria pelo tempo que for preciso. O destino nos trouxe de volta, Martina. Ele não teria sido tão cruel a ponto de nos encontrar apenas para nos ver partir novamente. Eles pagaram a conta e saíram juntos. A chuva havia parado, deixando o chão brilhante, refletindo as luzes dos postes como se o céu tivesse caído sobre a terra. Caminharam pelas ruas estreitas de San Telmo, ombro a ombro, o calor de um corpo contra o outro sendo a única âncora que precisavam. O passado estava lá, nos prédios, nos ecos e nas memórias, mas o futuro, pela primeira vez, era uma página em branco pronta para ser escrita com tintas de cores que eles ainda não tinham ousado usar. Sabe, Bautista, acho que esqueci como é ser feliz sem ter um motivo para chorar. Então deixe-me ser o seu motivo. Deixe que eu carregue suas lágrimas para que você tenha mãos livres para segurar as minhas. Eles pararam diante de uma antiga casa colonial com uma porta de madeira pesada, a mesma onde eles costumavam brincar de esconder. Era ali que o círculo finalmente se fechava. O amor, perdido em meio às curvas da vida e às escolhas apressadas da juventude, encontrou seu caminho de volta. Em Buenos Aires, sob o manto de estrelas que pouco se viam devido à luz da cidade, o destino provou que, quando duas almas estão destinadas a ser, não importa o tempo, a distância ou o silêncio, elas sempre encontrarão um jeito de se reencontrar. Vamos para casa, Martina? Sim. Vamos para casa. E enquanto entravam, a porta se fechou, silenciando o mundo lá fora. O drama, a dor e os anos de espera dissolveram-se na paz de um reencontro que não precisava de mais palavras. O amor deles, como um tango bem executado, era complexo, profundo e eterno, marcado pelo solo sagrado daquela cidade que, por uma noite, decidiu ser o palco de um milagre.